Voltei, Opa! mas sem fone. Sem fone? Vamos tentar fazer sem fone, que o meu é Bluetooth aqui e não consegui conectar o Bluetooth. Então vamos tentar assim mesmo. Vamos tentar assim Se mesmo. tiver dificuldade de áudio aí, você me avisa que eu vou falando mais alto. É isso. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurkin, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 26/9/2020, edição de número 182 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Passaram por aqui, olha, 181 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, todos eles importantes, assim como hoje. Hoje a gente vai falar sobre suicídio na adolescência, afinal de contas estamos aí no setembro amarelo, né? Finalzinho do mês. Para falar disso, eu vou receber aqui e bater um papo com ele para responder algumas perguntas minhas e de vocês também. Ele que é psicólogo, especialista em psicopatologia psicanalítica contemporânea pela Universidade Federal da Paraíba e em saúde mental e atenção psicossocial pela Estácio, mestrando em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, membro do grupo de pesquisa do CNPq, intitulado Psicanálise e Interlocuções, Clínica, Política e Cultura. O Biratã Oliveira, seja bem-vindo. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço o convite e, antes de tudo, parabenizar você pela iniciativa de fazer desse período difícil e atípico de pandemia um momento também de interlocuções, um momento de troca de experiências, um momento de aprofundamento de conhecimentos nas várias áreas. Tive contato com o seu canal a partir da live do grande Jorge Melo, um dos maiores parceiros do Belchior. Foi fantástica a live. Jorge Melo é uma figura, é um amigo querido. Isso. E hoje estamos aqui, né, para conversar sobre esse tema tão espinhoso, mas também tão importante, que a gente debata, que a gente dialogue, que a gente tente entender, né, que é o suicídio e particularmente na faixa etária da adolescência. Claro. Você fala de onde nesse momento? Eu estou em João Pessoa, né, na Paraíba. Eu moro em João Pessoa, né, estou aqui na minha cidade, o extremo oriental das Américas. Aqui o sol nasce primeiro. Me diz uma coisa, mas você é paraibano mesmo? Sou paraibano. Sou paraibano. Terra do amigo Assis Ângelo, estava agora com ele, agora há pouco, o grande Assis Ângelo, que também é de João Pessoa, né? Eu citei aqui na apresentação. Conhece o Assis? Não, eu vi já você no seu Instagram, né? Mas não o conheço. Será um prazer depois a gente trocar alguma ideia. Pesquisa, é um dos maiores conhecedores de cultura popular, um dos maiores pesquisadores de cultura popular desse país, viu? Sem dúvida nenhuma, tá? Eu citei aqui o teu currículo na apresentação. Você também é membro do projeto de pesquisa Errância e Clínica Psicanalítica. Que projeto é esse? Fale um pouco aí, Biratã. É uma linha de pesquisa vinculada ao mestrado de Psicologia Clínica do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Esse mestrado eu faço em Recife. E nós estamos aí integrando essa linha que trata exatamente desse fenômeno aí, né, da errância na sociedade contemporânea, a partir de uma compreensão psicanalítica, que é inclusive também, não é o tema da live, mas é inclusive também uma dimensão que eu tento compreender um pouco a obra de Belchior, principalmente esse período final dele, né? Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Daria outra
daria uma outra live, uma outra pauta, falar de Belchior, desse sumiço do Belchior. Inclusive, a gente poderia incluir Jorge Melo no papo, né? Porque quem mais conhece de Belchior, né? Ah, seria ótimo. Ele tem não só o museu físico, né? Mas o museu mental, né? De toda a Sim. convivência que teve com Belchior. Sem dúvida. Vamos entrar aqui um pouco nesse tema meio que espinhoso, né? Que é suicídio, principalmente suicídio na adolescência. É comum observarmos na adolescência, né, adolescentes, né, alegres, felizes da vida, com energia de sobra para dar e vender, e em nenhum momento passa pela cabeça de alguém com um pouco mais de idade que a depressão, por exemplo, pode atingir a adolescência, muito menos um suicídio. Você tem números? Você pode dizer assim, qual é o número, a porcentagem de adolescentes que cometem suicídio hoje? Dá para dizer alguma coisa? Olha, Carlos, o suicídio na adolescência, ele tem crescido de forma alarmante, né? Nós temos aí os principais dados que são divulgados do suicídio no mundo, são divulgados pela Organização Mundial da Saúde, né? E também nós temos outras pesquisas importantes e relevantes, né, que são feitas não somente no Brasil, mas também em outros países do mundo, mas a gente costuma sempre se balizar pelos dados da Organização Mundial de Saúde. Sim. Antes de falar da estatística do suicídio, é importante que a gente também observe que sempre há uma subnotificação em relação aos casos de suicídio. É comum, né, principalmente em alguns países do mundo que têm dificuldade de parametrizar, de medir o suicídio, né? E a Organização Mundial de Saúde tem feito um esforço, inclusive lançou um documento no ano de 2014, apontando aí algumas estatísticas preocupantes, né, como o número de suicídios aí que passa de 800 mil, e de forma alarmante também, né, alguns países com indicadores bem acima da média mundial, né, e o assustador é que, por exemplo, quando a gente fala da adolescência, é importante observar, já no documento mais recente de 2019, que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que há uma redução no número de suicídios no mundo na ordem de 9,8%, né? E essa redução, apesar, né, de ser uma média global, ela não diz respeito às Américas. Nas Américas, houve um aumento de mais ou menos 6% da taxa de suicídios no mesmo período, enquanto globalmente o mundo reduziu 9,8%. Em relação à adolescência, a gente tem também um indicador preocupante, né? Quando a gente observa que na faixa etária de 15 aos 19, o suicídio é a terceira maior causa de mortes, se a gente considerar ambos os sexos, né? E também, se a gente for comparar, né, somente as adolescentes do sexo feminino, né, chega a ser a segunda maior causa de mortes no mundo. Aqui no Brasil, e também é importante da gente considerar esse aspecto, a Organização Mundial de Saúde, ela faz uma diferenciação em relação ao número de suicídios entre os países que eles chamam de renda alta e os países de renda baixa e média. Então, é importante que a gente sempre observe essa diferenciação. Então, enquanto nos países de renda média e baixa, o ápice do suicídio, comparado às outras faixas etárias, é a adolescência, se a gente tomar e esticar um pouco, entre 15 e 25 anos, né, adolescente e os jovens, né, a gente vê o ápice de suicídio no mundo nessa faixa etária. Quando você observa esse mesmo dado, né, o ápice nos países mais ricos, você observa aí o ápice do suicídio em torno de 50 anos, né? Então a gente teve no Brasil, né, apesar dessa redução de 9,8%, a gente teve no Brasil, né, nas Américas um aumento de 6% e no Brasil um aumento de 15%, né? E a faixa etária da adolescência auxiliou para que houvesse esse incremento aí. Então hoje a gente tem aí no Brasil
mais de 13 mil casos anuais. Existem, por exemplo, motivos, é possível dizer quais os motivos mais comuns que levam jovens, adolescentes e jovens a cometerem suicídio? Por exemplo, assassinatos no Brasil, se não me engano, só 10 ou 11% dos crimes de assassinato são esclarecidos no Brasil. Em relação ao suicídio, há alguma exatidão, motivo sobre isso? Olha, essa é uma outra questão que existe pesquisas que apontam, né, as formas de suicídio, né, que não necessariamente diz respeito com a causa, né, mas a forma como o adolescente ou a pessoa, seja qual for a idade, cometeu o suicídio, né, e também existem alguns levantamentos no sentido de se descobrir a causa. O que é importante da gente refletir é que hoje a gente vivencia, na contemporaneidade, no mundo atual, né, um mundo onde a competitividade e, acima de tudo, alguns valores, eles passam a ter uma importância bem maior, né? E, acima de tudo, você percebe aí na adolescência um segmento onde começa a haver uma certa separação, né, do contexto familiar, da referência paterna que se tem em relação à família, e o adolescente ele começa a se constituir enquanto sujeito, ele começa a se constituir, né, senhor da sua vontade, não mais, né, como desejo de um outro materno ou paterno, né, mas também passa a se constituir enquanto sujeito, né, que começa a lidar com o mundo, começa a ter a escolha da sua profissão, começa a ter as suas primeiras experiências, né, de relações amorosas, começa a ter um encontro com o sexo. Então isso, de certa forma, traz um ambiente conturbador e um ambiente bastante, né, em alguns casos, evidentemente, não em todos, né, mas um ambiente turbulento. Então é importante, alguns autores chegam a refletir em relação a esse contexto, né, que a gente tem vivenciado, né, onde essa competitividade ela passa muitas vezes uma sensação, né, para o sujeito adolescente, para a pessoa que está vivenciando essa série de conflitos, ela a partir do momento que não se coloca à margem desse mundo da competitividade, ela começa a internalizar um certo desgaste, internalizar, né, um insucesso, e isso vai fazendo com que outras questões possam aparecer, né? Hoje a gente vive um mundo, eu gosto sempre de evidenciar um autor, um psicanalista chamado Joel Birman, que ele também reflete em relação a essa questão do suicídio e também faz uma contextualização, né, do mundo de uma forma geral, da forma de organização social, e ele diz o seguinte, que hoje a gente vive um cenário onde a temporalidade e a espacialidade ela se modifica a todo momento, né? Então ele diz que é importante que a gente comece a dar uma certa vazão, comece a dar uma certa importância para que o adolescente ele seja capaz de simbolizar aquilo que diz respeito ao seu sofrimento. Ele até fala de uma forma bem clara que é preciso que se transforme a dor em sofrimento. A dor, muitas vezes, quando o sujeito está no intenso sofrimento psíquico, né, a dor ela não consegue ser traduzida em palavras, ela passa a ser um sentimento indizível, né, que esse sofrimento ele começa a ter uma certa dimensão de devastação. Tem até uma frase, né? Renato Russo sempre citava essa frase, que diz assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Exatamente, né? Exatamente. E a simbolização desse sofrimento, ou seja, você trazer em palavras, você expressar de alguma forma, né? Isso tem um efeito no sentido de você esvaziar essa angústia que toma conta, né, do sujeito adolescente. Então isso é importante e independente da causa, porque veja bem, quando a gente fala em causa do suicídio, a causa é sempre muito singular, né? Sempre muito singular de acordo com cada contexto em que está sendo vivenciado um certo tipo de sofrimento, né? É evidente que a gente vai enumerar, talvez, causas relativas a questões mais amplas, né? Mas a causa é sempre muito singular
e é preciso que a gente possa ter uma escuta diferenciada, né, para fazer com que essa simbolização ela aconteça, esse esvaziamento da angústia aconteça de forma que não chegue a gerar, né, um ato suicida, uma tentativa de suicídio por parte dos adolescentes. Deixa eu pegar um gancho aqui. No início aí dessa sua resposta, você falou sobre família. Hoje vivemos em um mundo em que muita gente tem filhos e a primeira coisa que faz é presentear com um celular, com um tablet, né? E aquilo ali vira, de certa forma, uma espécie de babá. Então a criança fica lá com o seu celular, fica lá com o seu tablet e o pai e a mãe não tem a encheção de saco da criança. Até que ponto isso é uma falsa companhia? Até que ponto isso pode acarretar numa solidão, numa depressão e às vezes chegar a um suicídio e a gente não sabe o motivo especificamente? É uma questão bem importante e que no mundo atual tem tido um protagonismo bastante significativo, não é? Não se pode substituir a relação de pai e filho, né, a relação com o outro, né, por meio de um aparelho eletrônico. Isso traz impactos na forma de subjetivação deste adolescente ou de qualquer pessoa, desta criança, né? Enfim, todos sabem do impacto negativo que isso pode ter, né? A tecnologia ela veio para auxiliar, para complementar, não para substituir uma relação que é primordial. Essa relação ela organiza, ela faz traz um certo ordenamento, desculpem a palavra certa, né, desse mundo simbólico que começa a aparecer ali desde os primeiros anos de vida da criança. Né? Então, esse ordenamento, ele deve, evidentemente, seguir alguns passos, né, e quando você coloca, né, o aparelho tecnológico, seja um tablet, seja um celular ou qualquer coisa do tipo, né, você, de forma a substituir, você vai estar também negligenciando momentos importantes da vivência e da subjetivação da criança e do adolescente. O que tem acontecido atualmente é algo bem característico da nossa época, né, da nossa contemporaneidade. Hoje, você tem uma prevalência muito grande e até uma ocorrência, né, que fica sempre registrada em diversos acontecimentos, em diversas passagens ao ato suicida, de que antigamente você ainda tinha os bilhetes, né, que o suicida deixava para determinadas pessoas da família, para determinadas pessoas do seu círculo de amizades. Né? Com essa incidência voraz das redes sociais e da tecnologia, né, esses bilhetes eles passam a ser substituídos por postagens, por transmissões ao vivo. Ô, Biratã, bilhete é da nossa época, viu? Eu não sei, que às vezes... Nós estamos velhos, rapaz. Eu já passei dos 40, entendeu? Então, essa nossa época. Falar em bilhete é coisa de velho, entendeu? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Hoje você tem, inclusive, eu acompanhei alguns casos, assim, né, pelas redes sociais, né, de adolescentes que se suicidaram, né, fazendo lives ou que escreveram postagens, entre aspas, que estavam ali com uma certa dimensão de enigma, né, mas que, na verdade, revelavam um pedido de ajuda, revelavam a expressão de um sentimento, de uma angústia, né, que estava devastando o sujeito naquele momento. Inclusive, um caso que ficou bem conhecido, né, foi um adolescente do estado do Paraná que transmitiu o seu suicídio pela rede social chamada TikTok, que faz um sucesso imenso, né, em relação, principalmente, não só em relação ao mundo todo, mas principalmente entre adolescentes. Então, ele passou ao ato, ele se suicidou. A rede social, num primeiro momento, não se preocupou em prestar o socorro necessário, né, e depois de algum tempo, quase um ano, a partir de um site de investigação chamado o The Intercept Brasil, né, se identificou que a prioridade da empresa
foi exatamente fazer com que esse suicídio ele não ganhasse uma certa repercussão, né, para além Sim. daquela rede social. Né? Isso Todo foi suicídio, comprovado. todo suicídio é culpa ou é causado pela depressão? Não, a depressão ela é um fator importante de risco para o suicídio, né? E, enfim, é um aspecto a ser considerado. Mas você tem diversos tipos de suicídio, né? Desde a época de Freud, já em 1910, ele chamava a atenção para a necessidade de nós termos um acompanhamento por parte da escola, ele estava inclusive se referindo ao público de escola secundária, ao público adolescente, né, e que a escola deveria se preocupar, já que ela se via desse anteparo, né, para que o adolescente saísse um pouco dessa referência familiar, tá, para se constituir enquanto sujeito, ela deveria se preocupar um pouco com isso. Né, mas você tem aí diversos tipos de suicídio, desde pessoas que têm um comprometimento psicológico e que têm um transtorno estabelecido, têm um diagnóstico, né, de transtorno mental, né, seja neurótico, seja psicótico, né, mas você tem aí cada vez mais, e estava até participando de um debate hoje, né, você tem aí cada vez mais informações e casos que acontecem, né, com pessoas comuns que até trazem uma certa perplexidade, né, isso é uma dimensão importante para que a gente avalie. Então, a depressão é sim um fator de risco, né, dependendo do nível que ele esteja, ou da forma como ele está sendo tratado, como a pessoa está sendo tratada, né? Mas você tem uma série de outros fatores e de outros perfis, né, de pessoas que se suicidam, que muitas delas não lidam com um sofrimento ocasional ou diante de um determinado contexto, não reagem de uma forma proativa, né, diante dessa situação que ele toma conta naquele momento, e o suicídio aparece como uma saída para esse sofrimento. Né? Mas é importante sempre, inclusive, já que a gente está falando também de redes sociais, eu tenho percebido, principalmente a partir de 2017, né, o Netflix lançou uma série chamada 30 Reasons Why, né, que são exatamente os 13 porquês. Conta a história de uma adolescente, a chamada Hannah Baker, e toda a série ela se inicia a partir do suicídio dessa protagonista. E ela coloca, né, em fitas cassetes, já que você falou aí dos bilhetes, tá? Essa série aí é bem contemporânea, né, e eu achei importante também essa marca. Ela grava 13 fitas cassetes. Bilhete é pra nós, rapaz, que estamos Isso. velhos, entendeu? Ela grava 13 fitas cassetes e cada fita dessa, ela, entre aspas, responsabiliza alguém que teria influenciado um histórico de bullying, de abuso sexual, enfim, uma série de questões que acontecem num ambiente escolar. É outra questão que a gente precisa discutir, né? A dimensão de entretenimento e espetacularização que o suicídio tem ganhado, né, em algumas vertentes, que é importante também que a gente possa, né, alertar. Não é evidente que é sempre importante fazer essa contextualização, né? A série, inclusive, foi muito criticada neste aspecto, mas eu acho que é importante trazer isso para o debate. Acho que há um certo exagero em Claro. relação ao que é colocado, ao que foi colocado na série, principalmente em relação à cena do suicídio da protagonista, né? Foi muito forte, né? Com um grau de realismo grande e, no meu modo de ver, desnecessário. Tanto é que depois de um ano, aproximadamente, ou mais de um ano, não lembro, a própria Netflix editou o conteúdo, né, e fez com que, né, a cena ela acontecesse, é evidente, já que ela desenvolve todo o restante da série, né, mas que não tivesse aquele grau de realismo e, e enfim, de uma cena realmente de um suicídio que pode, como a gente sabe, até influenciar outros casos. Deixa, discussão, por exemplo, com os pais, problemas na escola, perdas de entes queridos na família, mudanças significativas no ambiente familiar. Até que ponto, se os pais não tomarem cuidado,
pode acarretar uma depressão ainda criança e aquilo ali se agravar e se acarretar em um suicídio na adolescência? Como eu identifico, por exemplo, esses sintomas, vamos chamar assim? Olha, um passo importante, Silvio, é exatamente tentar dialogar e tentar escutar, né? E essa escuta, ela é evidente que não pode ser uma escuta repressora, porque você já tem aí, né, o pai e a mãe numa posição, né, de uma certa autoridade, que cada vez mais está tendo uma menor influência, né, está tendo um menor peso, né. A gente vive uma época em que as instituições tradicionais e a família está envolvida nisso, né, passa por um processo de modificação, né, do seu poder simbólico de gerar um certo ordenamento, né, que possa ser seguido enquanto referência. Mas é importante, né, para sempre investir numa escuta, uma escuta que seja realmente uma escuta qualificada, né, não é uma escuta que você esteja fazendo por uma obrigatoriedade que a posição que você tem na família impõe. É importante que essa escuta ela seja a todo momento, né? Que a gente tente equilibrar um pouco essa dissonância que existe, porque realmente a adolescência é um momento de descoberta, a adolescência é um momento de impacto, né? Um momento onde você tem ali uma responsabilização, né, que passa a constituir, né, no sujeito, a se constituir no sujeito, né, e que quase nunca, né, os adolescentes estão preparados para isso, né? Quem nunca teve suas crises, ou quem nunca teve suas decepções, quem nunca teve, né, os impactos e as turbulências, né, em relação à adolescência, talvez não tenha vivido, não tenha Claro. vivido com intensidade esse momento, esse período de vida, né? Então, é importante esse diálogo, né? Alguns sinais também é preciso que a gente acompanhe, né? Na saúde mental a gente sempre chama os sinais e sintomas, né? Isso sempre aparece e é importante a reação que cada adolescente tem, né, diante de alguma perda, seja ela amorosa ou de alguma outra ordem. É importante que a gente vive num ideal de sociedade onde existe também uma certa busca irrestrita pela felicidade a todo custo, né? Então isso está na base da nossa organização societária. E isso nem sempre, ou quase nunca, né, para ser freudiano, né, aí, se sustenta aí uma impossibilidade da nossa civilização, né, que a gente não veio ao mundo para ser feliz o tempo todo. A gente tem lampejos de felicidade, Claro. e Até, evidentemente a gente tem que valorizar esses lampejos, mas também tem que se acostumar, né, com algo que são realmente perdas que vão se repetindo ao longo do tempo, né? Então, o sujeito ele não é completo. O sujeito ele não nasceu, né, para estar nessa felicidade restrita, né? A vida é feita de sofrimentos e o caminhar na vida, né, faz com que a gente possa absorver esse sofrimento e reagir de alguma forma, né, criativa, de alguma forma inventiva. Esse é o grande desafio e que nem sempre todo mundo está pronto. E é por isso que algumas situações você percebe realmente, né, que o adolescente ele internaliza esse fracasso, né, que também gira em torno dessa organização capitalista que a gente vivencia, né, Mário Sérgio, essa relação de trocas, enfim. Mário Sérgio Cortella diz que a felicidade não pode e nem vai ser permanente. Ninguém é feliz o tempo inteiro, porque senão a gente não perceberia. Então a felicidade ela tem que ser de momentos, né? Tem que ser lápis de felicidade para a gente perceber. Agora, uma outra pergunta. A gente sabe que a depressão pode evoluir para quadros suicidas. Mas assim, existem comportamentos suicidas? Sim, existem alguns sinais, como eu falei, sintomas, né, que são característicos, né, de pessoas que estão passando por um momento de angústia, um momento de devastação interna, né, e varia muito de pessoa para pessoa, né, mas aí você vai ter pessoas que têm problemas em relação ao sono, pessoas que têm problemas em relação
a reação diante de uma perda, né, que se coloca, né, de uma forma muito extensa, um luto muito extenso que você não consegue elaborar. E é evidente, quando eu falo perda, não é necessariamente uma perda real do ponto de vista de uma pessoa, de um ente querido, mas também perda diante de qualquer outra situação imaginária. Você constitui, né, um investimento num determinado objeto, numa determinada pessoa, e necessariamente esse luto, quando a pessoa não mais está perto de você, né, ele tem que ser elaborado, né, de uma forma ou de outra, ele tem que ser elaborado, né. Há uma outra questão também importante, e que diz respeito muito à nossa sociedade contemporânea, é que todas as pessoas, ou pelo menos boa parte, acham que quando estão, né, com algum tipo de sofrimento que não conseguem dar conta, né, recorrem sempre necessariamente a um medicamento, né, como se tivesse uma dor de cabeça e tomasse um analgésico, né. O medicamento psicotrópico, ele é importante para alguns casos e em um determinado período desses casos, tá? Isso é importante que a gente diga. Ele por si só, né, vai estabilizar, vai trazer uma certa amenização de alguns sintomas, seja em relação ao sono, seja em relação ao apetite, seja em relação à ansiedade, né, seja em relação a outros tipos de comportamentos que também estão presentes, né, no adolescente ou na pessoa que pode cometer um ato suicida, mas é importante também, né, procurar outro tipo de ajuda, porque o remédio por si só, ele vai estabilizar esse quadro clínico, né, mas você vai estar lá com uma questão que ainda precisa ser resolvida. Claro. Eu sempre costumo dizer, a Organização Mundial de Saúde, inclusive eu trabalho também um pouco essa questão na minha pesquisa, né, ela traz algumas diretrizes gerais, né, e é sempre bom lembrar que a OMS ela fala não somente para os gestores públicos e os governos nacionais, né, mas fala também para a sociedade de uma forma geral. Então ela estipula algumas orientações, né, que são orientações gerais. Essas orientações, elas não necessariamente se adequam a todos os casos. É importante que a gente compreenda a singularidade e a especificidade de cada caso, né? De acordo com a OMS, por exemplo, né, se você afastar, né, o conteúdo que poderá levar o sujeito a um ato suicida ou a um pensamento ou algo que esteja sendo vivenciado no momento, né, a orientação é que a gente tente amenizar esse tipo de sofrimento, né? Mas quando isso pode funcionar para alguns casos, mas quando o sofrimento é interno, quando você não consegue elaborar isso, quando uma frase bem importante, quando o perigo vem de dentro de você, né, não tem como você fazer esse tipo de procedimento, não tem como você se encaixar nesse manual. Até porque então, demora um pouco para você identificar esse perigo, né? Isso. E muitas vezes, né, é um dado também importante colocado em várias escutas clínicas ou em várias pesquisas, né, que investigam essa causa, né, ou essa motivação suicida, né, é importante também que a gente possa refletir que nem sempre quem comete um ato suicida, né, quer morrer, quer se matar, né? Ele tenta se livrar de um sofrimento, né, que pode ser pontual, né, que pode, naquele momento, né, estar ali trazendo uma angústia devastadora, né, que ele não consegue nominar, que ele não consegue simbolizar, que ele não consegue direcionar para nenhum outro objeto, né? Claro. E esse ato ele pode ser uma tentativa de amenizar esse sofrimento, né? E é evidente que a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Não necessariamente, né, com manuais prontos, com diretrizes, né, que possam se encaixar a qualquer caso, porque a gente sabe, quem trabalha com sofrimento psíquico sabe, né, que a singularidade é importante, né, mas a gente precisa dessa escuta diferenciada, e é por isso que eu insisto, né, a medicação para alguns tipos de sintomas, de transtornos, né, de inibições, ela pode ser importante, mas é importante também buscar um profissional, um psicólogo, né, um serviço de referência para que o sujeito ele possa ter esse espaço realmente e trabalhar
essa questão, né, de uma forma mais elaborada. Andréa Barros disse aqui, tema necessário e importante, parabéns por jogar em luz neste assunto. Quem está por aqui? Por aí, Amanda Cavalcante. Muito bom, Bira, parabéns. Vamos jogar luz nessa temática. Quem é que? Stucker. Parabéns a esse assunto tão importante e necessário a ser explanado. Ótimas colocações. Quem mais por aqui? Douglas, meu amigo Douglas, aqui de Guarulhos, cantor, compositor, diz aqui parabéns pela entrevista, valeu Douglas, muito bom os esclarecimentos, Bira, diz ele, a Lídia também, parabéns Bira, Alana, né? Tema abordado é importantíssimo, diz ela aqui. Andréa Barros diz, é mais comum do que imaginamos, ela está se referindo ao suicídio, claro. Amanda Cavalcante repetiu aqui, importante destacar a dimensão multifatorial do suicídio e a ideação suicida. Existe uma ideação suicida, Bira? Sim, é importante, inclusive, que a gente diferencie, né? A gente sempre fala muito do ato suicida em si, né? Mas é importante a gente trazer que existe a ideação suicida, né? Existe o ato e a passagem ao ato. São 3 dimensões diferentes, né? Que inclusive a gente precisa, no tratamento, a gente precisa diferenciar, né? A ideação suicida ela é muito presente em vários casos. Você ter uma ideação suicida, seja num sintoma neurótico, né, ou até mesmo num quadro psicótico, num quadro mais grave de transtorno mental, né, ela é até comum, né, porque diz respeito às diversas fantasias inconscientes que o sujeito pode apresentar num determinado momento, né. Agora, isso precisa, evidentemente, ser trabalhado a partir de uma escuta, a partir de uma elaboração por parte do sujeito, né, e essa ideação não necessariamente vai ter, né, vai sucumbir numa passagem ao ato suicida. Então, é de uma outra dimensão, e essa dimensão clínica é importante porque faz parte da ferramenta, né, do psicólogo ou do analista, de quem está ali lidando com essa situação, né, porque ele precisa também, né, desse conteúdo, né, para fazer com que o sujeito ele possa rememorar algumas questões, que ele possa trabalhar algo que, né, ainda não esteja necessariamente linkado, né, ligado. Né. Freud trabalha muito a ideia da pulsão, né, e a pulsão é exatamente isso que movimenta, que faz com que a gente possa ter toda essa energia, né, de conduzir a nossa vida. Então você tem aí, né, pulsões que possam gerar, né, ele coloca sempre a dualidade da teoria pulsional dele. Né, você vai ter a pulsão de vida e você vai ter também a pulsão de morte, que se coloca, né, a partir de sentimentos de destrutividade, né, a partir de toda uma energia, né, e também não quer dizer que a pulsão de morte ela é sempre ruim. Né, você tem alguns mecanismos, né, que você pode lançar mão a partir da sublimação, né, a partir de outras questões importantes que a teoria psicanalítica coloca, e isso pode fazer com que você possa, né, redimensionar essa energia diante da vida. Mas na ideação suicida você tem um certo limiar importante, né, que o trabalho clínico ele pode, né, ser feito e que a gente pode conduzir, né, de acordo com cada caso. Eu peço desculpas, Silvio. Eu não sei se eu chamo de Carlos ou de Silvio, ou de Carlos Silvio. Bom, meu nome é Carlos Silvio, né? Parece nome de cantor brega, né? Carlos Silvio e seus teclados, né? Mas podem me chamar de Paiaiá também, que é o nome do local lá na roça, lá na Bahia, onde eu nasci, entendeu? Eu sou um cara do mato, entendeu? Eu sou um matuto, então pode me chamar de Carlos, de Silvio, de Paiaiá. Fique à vontade, chame do que você quiser, tá, que eu atenderei, viu? Mas eu só queria agradecer. Paiaiá é muito mais bonito do que Carlos Silvio, óbvio, né? Pois é, Paiaiá. Então eu vou lhe chamar de Paiaiá, né? Eu só queria agradecer a participação aí de várias pessoas aí. Eu não estou me concentrando, eu ainda não criei essa
essa habilidade, eu não tenho essa habilidade de estar falando, te escutando e lendo ao mesmo tempo. Então eu tenho que focar na construção da ideia. Então eu Fica não estou. tranquilo. Mas agradeço aí a todo mundo que está contribuindo. A Elizabeth disse aqui: suicídio não é sinal de fraqueza. É necessário que esse assunto seja abordado para conhecimento e entendimento. Parabéns pela live. Deixa eu ver aqui. O que você acha do nervosismo instantâneo do pré-adolescente? O nervosismo instantâneo, que a gente pode chamar também de uma certa ansiedade, né? Eu acho que é comum. É comum porque você tem... primeiro que os adolescentes, eles sempre constroem uma forma muito singular de se comunicar, de interagir, né? Então, às vezes eu tenho uma filha adolescente e fico observando isso também, né? Mas já tive também outras situações que a gente percebe bem isso, né? Então, é uma dinâmica diferente, né? É uma temporalidade diferente, né? É uma espacialidade diferente também, né? E é preciso que a gente possa tentando criar ferramentas para dialogar em relação a isso, né? Se isso passa a trazer ao adolescente uma certa dificuldade, uma inibição ou algum processo que possa gerar, né, uma descarga maior, né, emocional, afetiva, é evidente que isso precisa ser também observado. Mas é comum, é muito comum a ansiedade, é muito comum também, né, um certo comportamento mais temperamental diante de algumas situações, né? É uma fase que é isso que traz uma certa preocupação, né? Cada vez mais essa fase de descoberta, essa fase de se tornar sujeito, nessa fase de separação, né, das amarras familiares, não necessariamente que isso Sim. possa representar algum tipo de rebeldia excessiva ou sem propósito, mas a gente sabe que é importante, né, que o adolescente ele possa ter esse certo desprendimento, né, mas a preocupação é que isso tem se transformado cada vez mais no encontro com a morte. E isso a gente precisa contextualizar, a gente precisa trazer para o debate, né? A gente precisa Esse tema saber. precisa, na verdade, precisa deixar de ser tabu, né? Precisa ser mais conversado, né? Falado sobre ele, né, Bira? Exatamente, exatamente. Precisa ser falado e até é importante também que a gente dialogue sobre a forma de falar, sobre a forma de intervir, né? Porque se você vai com a linguagem biologizante, se você vai com a linguagem muito tecnicista do ponto de vista, né, do cuidado, não é importante. Talvez a gente perca algo, né, dessa dimensão importante de ter uma escuta que diferencie e que faça com que essa escuta seja estruturante do ponto de vista para uma ressignificação daquilo que ele está vivendo, né? Então, o grande desafio para uma urgência subjetiva, que a gente chama esses casos, né, que podem passar ao ato ou que já tiveram alguma tentativa de suicídio, né, a gente costuma chamar de urgência subjetiva. Então, não existe só a urgência coronariana, cardíaca, né? Não existe só esse tipo de urgência, existe também a urgência subjetiva, né? Então, nesses casos onde a gente percebe essa urgência subjetiva, é importante que a gente possa construir, até escrevi um trabalho recentemente, né, que o título do trabalho é Alinhavando o Fio da Vida, né, e eu finalizo exatamente dizendo isso, né, que é preciso que a gente possa retomar esse fio de vida que ainda possa existir, né, num sujeito que ele possa ter tentado, né, ter tido uma tentativa de suicídio, né, mas você tem que puxar esse fio da vida e fazer com que esse fio ele possa posicionar o sujeito diante ele possa reposicionar o sujeito, né, diante do seu sofrimento. Então é Claro. importante também que a gente atue nesse sentido. Tem um perfil aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, Vianney deve ser. Diz o seguinte: boa noite, tema de extrema relevância. Bira, só para contribuir, o CAPS atende só adolescentes e as policlínicas municipais
tem psicólogos e atendem por demanda espontânea? Eu não sei se é uma pergunta ou uma colocação. Parabéns pela live, diz ela, mas fica à vontade para comentar, Bira. Tá. Por coincidência, quando você estava lendo essa pergunta, eu prestei atenção aqui que Jaidete, ela colocou aqui uma observação importante. Ela, inclusive, é coordenadora de um CAPS aqui do município, né, e pode até contribuir também nesse debate, né, mas em linhas gerais, né, já que a gente está falando também não só para João Pessoa, que é a minha cidade, né, mas em linhas gerais você tem diversos níveis de cuidado, você tem desde o CVV, que exatamente Jaidete está dizendo aí, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que faz um trabalho magnífico já há várias décadas, né, de existência. E o CVV ele tem ganhado cada vez mais importância porque assume esse protagonismo, né, de uma escuta que está lá a qualquer momento e que pode ser importante nessa condução, né. Você tem os CAPs ADs também, que são no caso, né, de CAPs que nós temos no Senado da Saúde Mental uma divisão, uma subdivisão por tipos de CAPs, né? Então a gente tem o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS AD, o CAPS I, que é o infantil. O AD é para quem tem algum tipo de dependência, né, de álcool e outras drogas. E o CAPS I é o que atende também a população infanto-juvenil. Então, todos os CAPs têm uma equipe, né, de retaguarda, de profissionais comprometidos e formados exatamente para lidar com essas situações de crise, né? Você tem outras situações mais graves que vão ter que solicitar, né, o próprio SAMU ou algum tipo de emergência psiquiátrica, né, mas é importante sempre a gente fazer essa escuta, né, para fazer com que essa situação ela não se agrave, né? Sim. A Maria Jaidete, que você falou, ela disse aqui, lembrar que as pesquisas mostram que 90% dos casos de suicídios são em pessoas com transtornos mentais ou em uso de abusivo de substâncias. Portanto, existe tratamento. E ela acrescenta, procurem ajuda no CAPS, na rede de saúde, no CVV. Márcio disse aqui, oi Sara, prestigiando nosso querido Bira. Bira, você está importante aí, ó. Ele é importante no momento Em casos de adolescentes que estão na escola, qual é a importância dos professores e os pais conversarem sobre o comportamento dessas crianças ao observar algum comportamento estranho? O quanto isso pode ajudar? Olha, foi bom você tocar nessa questão. Eu citei aqui já dois exemplos importantes, né? Essa discussão inicial que, de certa forma, inaugura, né, um dizer da psicanálise em relação ao suicídio, que foi uma discussão que o próprio Freud teve com a Sociedade Psicanalítica de Viena em 1910, e essa discussão foi exatamente, né, em relação a uma escola secundária, né, onde estavam se discutindo realmente a questão do suicídio, né, nos estudantes secundaristas. E na outra situação que eu coloquei também aqui, do seriado da Netflix, né, dos 13 porquês, há uma cena bem interessante, Paiaiá, que, a meu ver, é determinante para que a Hannah Baker, que é a personagem principal, ela cometa suicídio, né? E é importante também que a gente observe, porque sempre há, né, seja de uma forma enigmática, né, seja de uma forma tímida, ou seja de uma forma bastante explícita, sempre há um endereçamento de um pedido de ajuda, né? E é muito difícil, quando você começa a ver os casos de suicídio, é muito difícil que não haja um caso que se encaixe, né? A própria família, né, começa a observar e diz, mas agora que as coisas estão se encaixando, agora que a ficha está caindo, porque num determinado dia, numa determinada situação, então sempre vai ter, né? A não ser que realmente seja um caso, né, de um transtorno já bem comprometedor, né, mas quase sempre vai ter um direcionamento e um pedido de ajuda. E nessa situação do seriado, né, eu gosto de tratar o caso do seriado, mas sempre fazendo, né, paralelos, né, com diversas outras
situações que vocês que estão ouvindo aí podem também tentar refletir, né? Mas há essa cena em que a Hannah Baker, né, ela já estava planejando o ato, ela já tinha feito diversos procedimentos, né, que iriam concretizar no suicídio dela, não é? Já tinha, inclusive, se não me falha a memória, também gravado as fitas, isso já tem gravado as fitas, e ela, naquela angústia, ela resolve ir até a escola e conversar com o orientador, né, que lá eles chamam de serviço de aconselhamento, né, um misto de psicólogo com pedagogo, psicopedagogo, não sei como funciona, mas me parece ser nesse sentido. E ela faz uma última tentativa, exatamente com esse orientador, né? E ela chega, né, consegue expressar o sofrimento que ela estava vivendo naquele momento, ela consegue traduzir em palavras, né, de uma forma bastante angustiante, mas ela consegue dizer alguma coisa, né, já que até aquele momento ela não tinha dito a ninguém. E esse profissional ele não consegue acolher a partir dessa escuta e, pelo contrário, né, ele tenta amenizar diversas situações bastante preocupantes e impactantes que aconteceram na escola, inclusive, né, o próprio abuso sexual dela, o próprio estupro dela e de outras pessoas também. E ele tenta amenizar, ele tenta dizer, mas Sim. será que é isso mesmo? Será que você viu isso mesmo? Será que é isso mesmo que você está sentindo? Enfim. E aí, aquilo ali foi praticamente algo que selou, né, a definição dela de, por fim, a própria vida. Então, ela sai dali da escola, mais angustiada do que quando chegou, né, e comete suicídio após essa situação. Tanto é que em outra temporada, né, esse rapaz ele chega aí a julgamento, porque a família descobre que houve essa última tentativa, né, de endereçar, né, um pedido de ajuda. Então é importante sempre a gente observar essas questões, né? Sempre existe algo que perpassa diversas falas, né, de dizer, mas quem fala em suicídio não vai cometer. Isso não é verdade, né? Quem fala comete, inclusive, quem não fala também pode cometer. Você falando disso aí, importante aqui, a Franciana Serrano disse que é importante falar que sempre um pedido de ajuda precede uma tentativa, é mais ou menos isso? Cada caso vai dizer se realmente é isso, né? Mas eu acho que é quase comum, né? É uma luz amarela, é uma luz de alerta. E se você faz uma tentativa, né, antes você já com certeza fez algum endereçamento, algum pedido de ajuda, né? Depois da tentativa, a própria tentativa muitas vezes se configura como esse apelo, né? A própria tentativa se configura como esse apelo. Às vezes você tem determinadas situações que são tentativas de suicídio, mas que não são tão letais, né? E evidentemente que isso também diz algo da história do sujeito, diz algo, né, dessa situação atual que ele está vivendo, né? O próprio Freud tratou, né, de um caso clínico bastante conhecido, como o caso da jovem homossexual, que ele foi uma tentativa de suicídio, né? Ele interpreta, né, essa tentativa de suicídio depois que está construindo o caso clínico, né, de uma forma em que há uma motivação em relação a essa jovem, né, mas que nessa própria tentativa, apesar de o próprio Freud interpretar não como um impulso direto de tirar a própria vida, né, mas que ela passou meses, né, internada, porque realmente foi algo muito grave. Então, a gente tem que entender também esse pedido de ajuda, né? Na minha pesquisa eu trato uma diferenciação que um psicanalista francês chamado Jacques Lacan ele traz, né, que ele diferencia a passagem ao ato, que é exatamente quando no caso do suicídio, né, ocorre esse ato em si, né, da passagem ao ato suicida,
e algo que ele também chama de acting out, que ele faz uma diferenciação, né? Isso, do ponto de vista clínico, tem uma dimensão, e até alguns autores têm trazido esses dois conceitos para entender alguns fenômenos da contemporaneidade, né? Porque o acting out ele vai permitir com que o sujeito ele possa reconstruir e ele possa encenar a própria cena, né? Que evidentemente não é algo consciente, né? É algo também que dialoga aí com as questões inconscientes de cada sujeito, né? Mas aí aponta para uma perspectiva de trabalho. Muita gente acha, mas se alguém que tem ideação, se alguém que passou 5 vezes por uma tentativa de suicídio, né, essa pessoa não tem como a gente direcionar um certo tratamento ou uma certa escuta. De forma alguma. De forma alguma. Você tem aí situações de realmente pessoas que conseguem, né, passar por esse momento através de uma escuta que estruture melhor, né, esse sofrimento, que faça com que ele possa se reposicionar. Agora, isso não se faz com fórmulas prontas e nem com manuais, né? Os manuais ajudam numa outra dimensão, numa outra direção. Sim, sim. Mas é preciso que a gente escute a história singular de cada sujeito, porque a partir daí é que vai se tentar trabalhar algo que seja nessa outra dimensão, de sustentar o fio da vida. Bira, você vai falando e vai surgindo perguntas, vai surgindo coisas. Então esse assunto daria para a gente ficar aqui até a madrugada, entendeu? Mas nosso tempo está acabando. Eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado aí o teu precioso tempo para bater esse papo com a gente, falar de um tema tão importante. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Paiaiá. Sempre é uma honra, né, estar falando, né, sobre uma questão tão importante. Eu acho que é significativo também a gente aproveitar esses espaços, né? A gente está até planejando um debate posterior, que não vai ocorrer no mês de setembro, porque é importante o Setembro Amarelo, eu acho. Mas Nunca não se pode falou ficar tanto só de nesse mês, né? suicídio. Exatamente, nunca se falou tanto de suicídio como a gente tem falado durante esse mês de setembro e durante as outras atividades também dos anos anteriores, né? Mas é importante que esse debate ele permaneça, não é? O setembro é apenas uma forma de chamar atenção para algo, como a gente disse no início, os indicadores eles são preocupantes e o Brasil tem que trabalhar, e não só o Brasil, mas outros países também, né, que observam esse crescimento, né, das taxas de suicídio. Eu tenho uma avaliação que ainda estou trabalhando melhor, né, mas eu acho que a gente tem que repensar alguns modelos de prevenção, né, porque é evidente que o mundo, se a gente for pensar globalmente, né, é muito aí, grande. 20 segundos para a gente encerrar. Quero agradecer. Valeu, um abraço a todos. Bom sábado, bom final de semana. Obrigado, Biratã. Obrigado a todos. Se inscreva no canal Paiaiana Conectados no YouTube, que esse vídeo vai para lá. Muito obrigado. Até uma próxima. Um abraço. Valeu, Biratã de Oliveira. Tchau, tchau. Tchau.